Olá, sou Rosângela Gomes, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e do IBMEC Law. Sou professora de Direito Civil, mas com o foco no direito urbanístico e imobiliário. E aqui nós estamos falando dos novos instrumentos de regularização fundiária que têm aí um interesse especial para o registro geral de imóveis, para o registro público de uma maneira geral. Sobre direito imobiliário, nós temos um outro vídeo tratando dessa matéria, o conteúdo dele, o conceito, a abrangência. Temos também alguns vídeos sobre novos instrumentos como multipropriedade, condomínio de lote e legitimação fundiária. Vejam esses vídeos se vocês tiverem interesse, por favor. Bom, aqui nós vamos falar da legitimação de posse. A legitimação de posse, em breve, em primeiro lugar, legitimar um direito, isso está dentro da possibilidade jurídica de qualquer um, né? Quer dizer, você pode ir ao Poder Judiciário e pedir que o juiz reconheça que você tem um dado direito. A socioafetividade é uma forma de legitimar o estado, por exemplo, de filho. O reconhecimento de uma união estável é legitimar o fato das pessoas estarem vivendo ali como uma família, maritalmente. Então, legitimar um direito é algo que já se conhece de longa data. Qual foi a grande novidade? E a posse não foge disso. Também legitimar uma posse como sendo um direito, que é assim considerado pela moderna teoria do direito civil, tá? A posse já deixou de ser fato há muito tempo, ela é um direito subjetivo autônomo do direito de propriedade, mas legitimar uma posse pela via do Poder Judiciário, isso pode ocorrer. A grande novidade trazida pela Lei 13.465, de 2017, foi legitimar essa posse pela via extrajudicial. A legitimação de posse extrajudicial, ela aparece pela primeira vez no nosso ordenamento jurídico na Lei 11.977, de 2009, também conhecida por vocês como Lei Minha Casa Minha Vida. Bom, essa lei tratava da legitimação de posse nos artigos 58, 59, 60 e 60A. Ocorre que essa legitimação de posse da Lei Minha Casa Minha Vida não era muito prática. Ela pouco foi usada no sentido de que ela demandava que depois de um lapso de tempo, o legitimado, o titular da posse legitimada, tivesse que ir novamente ao registro de imóveis pedir que essa posse legitimada fosse convertida em propriedade. E normalmente isso não acontecia, as pessoas ou por falta de conhecimento ou por acomodação, acabavam não fazendo isso e aquele imóvel continuava ali num limbo jurídico. Então veio a Lei 13.465 de 2017, que teve origem numa medida provisória, né? A 759 de 2016, convertida em Lei 13.465 em 2017, e modernizou, melhor dizendo, atualizou o Instituto da Legitimação de Posse no artigo 26 dessa lei. Só que inseriu essa legitimação de posse dentro do capítulo da reforma urbana, da regularização fundiária urbana, a REURB. Então, só posso legitimar a posse no modelo
extrajudicial da 13.465 através do mecanismo da REURB. Então, eu preciso, professora, que o município diga que tem uma reforma urbana naquele local? Não, evidente que não. Mas eu preciso que o município expeça uma certidão de regularização fundiária, dizendo que naquela área houve ou pretende-se que haja uma transformação urbana, colocando aquela região dentro do modelo regular de cidade, dentro do modelo urbanístico para edificação, arruamento, nomenclatura de rua, abastecimento de serviços de uma maneira geral. Isso é para evitar o quê? Evitar que você tenha o título de propriedade, mas não tenha uma qualidade de vida digna. Então, você só terá esse título de propriedade se dentro de uma esfera urbano-ambiental você estiver coadunado com aquilo que é necessário para se reconhecer um modelo formal de ocupação urbana. Outro ponto importante é que, estando dentro da REURB, eu não posso usar esse modelo da Lei 13.465 de legitimação de posse para imóveis rurais. Eu só uso ele para imóveis urbanos. E mais, esse modelo da legitimação de posse, ele revoga aquele modelo que era complicado da Lei Minha Casa Minha Vida. Ele revogou, né, expressamente. Então, agora, dentro do nosso universo jurídico, qual é o modelo que nós temos de legitimar uma posse em área urbana? O da Lei 13.465. Então, vamos ver o que nós temos no artigo 26 da Lei 13.465. Sem prejuízo dos direitos decorrentes do exercício de posse, mansa e pacífica, no tempo, aquele em cujo favor for expedido o título de legitimação de posse, decorridos o prazo de 5 anos de seu registro, terá a conversão automática dele em título de propriedade, desde que atendido os termos e as condições do artigo 183 da Constituição Federal, independente de prévia provocação ou prática de ato registral. E, professora, então legitimar uma posse é uso capião? Porque o 183 é uso capião urbana pró-moradia. Né? Uso capião especial urbana pró-moradia. Não, legitimar uma posse não é a mesma coisa que uso capia. Não é. São coisas totalmente diferentes. O que a lei, que não tem palavras em excesso, usou foram os requisitos da uso capião para a legitimação de posse. Só isso. Eu vou ter uma posse legitimada, registrada, se eu cumprir com os requisitos do 183 da Constituição Federal, ou, vejam vocês, que não basta o 183. Eu posso também, no parágrafo 1º, usar outra espécie de uso capião, desde que no meu requerimento eu diga qual a espécie que eu vou usar. Porque aí eu estou indicando para o registrador de imóveis os requisitos que eu vou adotar e o que ele vai me exigir, tá? Muito bem, então, professora, como é que eu começo? Qual o procedimento? Vejam vocês, todo o procedimento da legitimação de posse se dá dentro do RGI. Começa e termina no RGI. Isso é importante, muito importante. Primeiro que a legitimação de posse, ela só recai sobre imóvel privado. Porque se eu estou usando os requisitos da uso capião, eu tenho que ter também esse requisito de ser um bem particular, porque há uma vedação constitucional de uso capir bem público, e se eu estou trazendo os mesmos requisitos,
essa vedação constitucional se estende à legitimação de posse. Segundo, que eu estou falando de um instrumento extrajudicial. Então, eu vou no RGI competente, onde esse imóvel está registrado, e se ele não tiver registrado? Senhores, todos os imóveis estão registrados, pode não ter uma matrícula, porque não houve uma movimentação nesse imóvel, por alguma razão, não houve uma movimentação posterior a 1973. Daí a matrícula não foi gerada. Eu posso ter uma gleba maior, uma gleba mãe, e aí, quando eu pedir a legitimação de posse, eu vou fazer o quê? O desmembramento dessa área. Agora, que todos estão registrados, é fato. Muito bem, então eu vou no RGI competente e preencho o formulário da legitimação de posse, requerendo que o registrador legitime a minha posse. Qual vai ser o primeiro ato do registrador? Oficiar a prefeitura, para que a prefeitura, já que eu estou falando de uma REURB, para que a prefeitura traga para mim, registrador, né, a CRF, que é a certidão ou certificado de regularização fundiária. O que contém essa CRF? Eu já disse em outro vídeo, quando falei da legitimação fundiária, mas vou repetir aqui para vocês. A CRF, ela contém planta do imóvel, memorial descritivo assinado por profissional competente e habilitado para tanto. Ela contém o cadastro dos moradores ou do morador, porque essa legitimação de posse, ela pode ser individual, ela não precisa ser em grupo ou coletiva. Mas pode ser coletiva? Pode, e aí o requisito vai ser da usucapião coletiva da Lei 10.257. Fato. Voltando, essa certidão, o certificado de regularização fundiária, vai no memorial descritivo conter a descrição desse imóvel, com quem ele confina, à frente, aos fundos, lado direito, lado esquerdo, a metragem desse imóvel. No cadastro dos moradores, nós teremos não só o nome, mas o estado civil. Teremos a renda desse morador para ver se ele se insere em REURB-S ou REURB-E. E se for REURB-S, nós temos aquelas limitações que nós já conhecemos, né? Dizendo que ele não pode ter sido contemplado com outra legitimação de posse anterior. Para quê? Para evitar exatamente a especulação imobiliária em áreas de baixa renda, em áreas de interesse social. Importante é que o artigo 26, ele diz que esse título, ele é expedido para a pessoa. Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Não precisa ser exclusivamente pessoa física. Vai depender da modalidade de uso capião que você queira trazer como requisito, porque em algumas modalidades nós já sabemos que é requisito a moradia, portanto é para pessoa física. Então, nós temos, claro que se eu tenho a moradia no segundo andar e no térreo eu tenho salão de cabeleireiro, e esse salão de cabeleireiro é que permite a moradia digna dessa família, não tem por que não ser uma usucapião pró-moradia. Óbvio, isso daí já está mais do que pacificado em relação ao STF e ao STJ. Também em relação à metragem do imóvel de até 250 metros quadrados, lembrando a vocês que recentemente o STF entendeu que pode o apartamento de até 250 metros quadrados ser objeto de usucapião especial urbana pró-moradia. Logo, eu posso estar legitimando também esse imóvel. Professora, me diga uma coisa. Se não é uma usucapião, se é uma legitimação de posse,
Se eu vou ter que ir no RGI, registrar minha posse e só 5 anos depois é que eu vou ter o título de propriedade, qual a vantagem? Por que eu não entro com uma usucapião e não com uma legitimação de posse? Bom, primeiro, já é um entendimento pacífico que esse lapso temporal de 5 anos depois da posse legitimada, ele pode estar contemplando o lapso temporal que é requisito para usucapião. Ou seja, eu não tenho ainda o lapso da usucapião, eu estou legitimando minha posse, mas daqui a 5 anos eu terei o lapso temporal da usucapião que eu escolhi. É uma vantagem, porque eu não poderia entrar com a usucapião, mas eu posso legitimar a minha posse. E ao fim dos 5 anos eu já terei, sem oposição, claro, porque o que eu estou fazendo quando eu legitimo a posse? Eu estou dando publicidade ao ato. Precisa notificar o proprietário, o RGI vai oficiar esse proprietário para que ele venha se manifestar? O registro é público. Se o RGI quiser fazer isso, expedindo editais, é só por segurança. Porque, na verdade, e isso é o que entende o CNJ, porque, na verdade, o registro é público. Esse proprietário, ele não pode dizer que desconhecia aquele registro. Então, um outro ponto importante a ser dito aqui é que uma posse uma vez registrada no registro de imóveis, ela ganha no mercado imobiliário um valor extraordinário, porque ela entra para o mercado imobiliário formal. Ela entra para o valor normal do imóvel que está ali regularmente titulado. Então, isso é muito importante. Mas, professor, olha só, a posse registrada, o proprietário não pode fazer oposição? Pode, sem dúvida que pode. E quem estiver adquirindo essa posse vai estar adquirindo num valor a menor, mas não num valor que é hoje o valor muito baixo de um imóvel que esteja apenas em posse informal. Entenderam? Então, isso aí é uma forma de você já inserir no mercado imobiliário um bem imóvel que está fora dele. Segundo ponto importante é que na CRF, o município, como ele está falando de uma regularização urbanística, também junto com a fundiária, que, como eu disse, a ideia é você colocar essas pessoas, ou esta pessoa, este imóvel, inserido dentro de uma formalidade urbanística e ambiental, pode o município colocar condicionantes. Ele pode, por exemplo, dizer na CRF que não pode ali se edificar acima de 3 pavimentos. Ele pode dizer que não pode, ele pode criar um cinturão verde, dizer que não pode haver uma expansão urbana, uma expansão de ocupação além dos limites já construídos. Ele pode criar essas condicionantes e essas condicionantes, uma vez descumpridas, haverá o cancelamento do registro. Então, isso é muito importante para áreas próximas a áreas protegidas ambientalmente. Há áreas que você tem ali uma ocupação informal consolidada, que você não pode retirar essas pessoas, mas que você também não quer que isso daí aumente, né? Então, para a proteção de um ecossistema, para a proteção do meio ambiente sustentável, para essa e para as próximas gerações, você coloca ali as condicionantes. E elas são extremamente relevantes. Elas são uma forma lícita de limitação ao direito de propriedade. A semelhança do que já ocorre no direito de vizinhança para edificação, gente. Isso daí ninguém está aqui inventando uma fórmula que já não exista, tá?
Além dessas questões que eu levantei aqui, essa legitimação de posse, na hora em que for convertida em direito de propriedade, ela é convertida automaticamente, ou seja, 5 anos se passaram do seu registro, sem oposição, o registrador vai ter que converter em propriedade. Nasce um direito potestativo ao possuidor legitimado. Se o registrador não fizer a conversão em propriedade, uma vez que não houve oposição a essa posse legitimada, o possuidor pode ir, inclusive no judiciário, exigir que o registrador faça o dever de casa completo, que ele transfira a titularidade, e essa transferência é compulsória, tá? Uma vez feita a titularidade, e se houver desmembramento da área, tá? Eu tenho a gleba maior no registro de imóveis, o que eu estou pedindo diante do memorial descritivo é uma parte dessa gleba que vai ser desmembrada e agora vai sair da gleba maior ganhando matrícula própria, autonomia. Agora eu vou ter uma aquisição originária do direito de propriedade, porém, todos os direitos reais que tinham na matrícula maior permanecem na área remanescente. Isso está no parágrafo 2º e no artigo 27 nós temos as condicionantes que eu mencionei para vocês. Bom, dito isto sobre a legitimação de posse, estamos diante de mais um instrumento para a regularização fundiária dentro dessa diversidade imensa que nós temos no nosso ordenamento jurídico. O advogado diligente, ele vai ter que analisar o caso do seu cliente, toda a instrução probatória que lhe é trazida e ver qual é o melhor instrumento que possa atender com celeridade e ética e probidade aquilo que é necessário para trazer para o seu cliente a titularidade esperada. Bom, com isso espero que tenha trazido para vocês mais um instrumento, mais um ponto de reflexão sobre esse enorme cenário que é a regularização fundiária e o direito urbanístico. Lembrando a vocês que o direito urbanístico e o direito imobiliário, eles não se limitam exclusivamente à regularização fundiária. Esse é um ponto dentro desse vastíssimo cenário que é o nosso ordenamento jurídico, que envolve bens imóveis. Muito obrigada, fiquem em paz.